Boas-vindas ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai, mergulhar fundo nos conceitos-chave do primeiro capítulo de um manual bem importante de psicofarmacologia. É um material essencial para quem está na área da psicologia, né? Seja na faculdade, na pós ou até estudando para concurso. E busca uma base sólida sobre como funciona o tratamento com medicamentos na saúde mental. Nossa ideia aqui é tirar o mais importante dessa fonte, sabe? Sobre como a psiquiatria evoluiu, qual o papel dos remédios e todas as camadas complexas da prática clínica hoje. Direto ao ponto mesmo. Ok, então vamos lá. Para a gente começar a entender, essa história da psiquiatria com os medicamentos, ela mudou bastante, certo? Teve uma virada grande aí. Com certeza. Olha, a partir ali dos anos 70, mais ou menos, a psiquiatria passou por uma transformação bem significativa. Saiu de uma visão que era muito focada na psicanálise para uma abordagem bem mais biológica. E, assim, essa mudança não foi nada simples, viu? Especialmente para os profissionais que já estavam na área há mais tempo, tiveram que, se reinventar um pouco. Imagina só, né? Era um bombardeio de informação nova, teoria biológica surgindo, teste novo, remédio novo aparecendo, um uso diferente para um remédio antigo. Virou um desafio enorme só para conseguir acompanhar tudo. E o mais complicado mesmo foi tentar juntar essa visão biológica nova com as terapias que já existiam. Como fazer isso funcionar junto? Entendi. Então, no início, ficou meio que uma divisão, né? Tinha gente que via a psicofarmacologia como, a resposta para quase tudo, e outros ficavam com o pé atrás, achando que era só um jeito de mascarar o problema ou que podia até atrapalhar a terapia de verdade. Onde é que a gente está agora com isso? Pois é. Mas o interessante, o que a prática mostrou, é que o pessoal no dia a dia, no consultório, parece ter achado um caminho do meio, mais harmônico. Hoje, a grande maioria dos médicos acaba combinando as duas coisas, elementos da psicoterapia com a medicação. É como se estivesse surgindo uma nova psiquiatria, sabe, mais integrada. Só que tem um porém importante que o material levanta. Parece que a formação dos residentes, dos psiquiatras mais novos, talvez não esteja acompanhando essa necessidade de integração tão bem assim. O foco, às vezes, fica muito forte nas regras de diagnóstico, tipo no DSM, né? E aí sobra pouco tempo para treinar de verdade como juntar a farmacologia e a psicoterapia de um jeito eficaz. Mas por que é tão importante, juntar as duas coisas? Os medicamentos evoluíram tanto, eles sozinhos não poderiam, na maioria dos casos, dar conta do recado? Essa é uma pergunta-chave, né? E um ponto central que o capítulo discute. Não tem dúvida nenhuma que os psicofármacos têm efeitos, profundos e muito bons. Na cognição, no humor, no comportamento. São ferramentas incríveis mesmo. Só que, e aqui está o pulo do gato, eles geralmente não curam a doença em si, sabe? O processo que está lá na base do problema. Esse processo continua lá, quietinho, mas sensível. Sensível ao estresse da vida, aos problemas internos da pessoa, nos relacionamentos, no trabalho. Então, para a coisa dar certo mesmo, geralmente precisa atacar em duas frentes. Uma é aliviar os sintomas, e nisso a medicação é ótima. A outra é fortalecer a pessoa para ela conseguir lidar melhor com a vida. E aí entra a terapia, as abordagens psicossociais. Faz todo sentido. É como você disse antes, né? Me lembra um pouco o tratamento para pressão alta. Não adianta só tomar o remédio se a pessoa continua comendo mal, sem fazer exercício, estressada. O remédio ajuda, claro, mas sozinho não resolve tudo. Exatamente. A analogia é perfeita. Um psiquiatra que só pensa em remédio corre o risco de ter uma visão ponto de limitada. Igual o clínico que acha que um diurético resolve a hipertensão por si só. E o contrário também é verdade, né? Esperar que só a psicanálise vá resolver sintomas físicos, vegetativos de uma depressão muito grave. Também não é realista. O ponto é reconhecer o que cada lado pode oferecer de bom e como eles podem se complementar. Isso significa, então, que mesmo o profissional que vai trabalhar mais com a prescrição, com a parte farmacológica, ele ainda precisa conhecer o paciente a fundo, a história, o contexto. Isso continua sendo a base. Sem a menor dúvida. De jeito nenhum dá para automatizar isso. Dominar a farmacologia, saber escolher o remédio certo, a dose certa. Mesmo esses mais novos, os ISRS, que são mais fáceis de manejar, isso não elimina a necessidade essencial de entender quem é aquela pessoa na sua frente, de forma integral.
Às vezes, sabe, o alívio rápido que o remédio traz pode até dar uma sensação de que pronto, resolveu. Mas para um resultado duradouro, que se sustente, essa visão completa é indispensável. Você comentou que essa área muda muito rápido. Como é que os profissionais, especialmente quem está começando agora ou estudando para concurso, podem ficar atualizados e tomar decisões boas nesse cenário tão dinâmico? Olha, tem uma dica clássica, que o material até reforça, que é começar focando bem em 1 ou 2 remédios de cada classe principal. Conhecer bem mesmo, sabe? Como funciona, dose, efeito colateral, interação. Mas o texto também mostra uma preocupação mais atual. Aquele apoio para a educação que vinha muito da indústria farmacêutica parece que diminuiu, e nem sempre a universidade ou o hospital consegue dar conta de tudo. Isso pode dificultar um pouco o acesso à informação sobre os lançamentos dos remédios mais novos. Então, para se manter em dia, não tem mágica. É preciso um esforço ativo, combinar várias coisas. Ler artigo científico, participar de congresso, curso de educação médica continuada, a EMC, ler boletim de farmaco, consultar livro atualizado, usar ferramenta digital. O texto até cita o Epocrates, que é tipo uma super enciclopédia de remédios no celular, algo como o PDR americano adaptado para o digital. E olha que interessante. Até ler livros escritos para o público geral pode ajudar. Ajuda a gente a explicar melhor as coisas para os pacientes, E, claro, ter contato com colegas, trocar ideias sobre casos difíceis, isso vale ouro. Eu pensava isso até mesmo quando eu estava internada no hospital, porque eu estava em uma espécie de dúvida, estava no início do tratamento e eu tentava entender aquilo e ouvir os médicos. Só que eu achava que naquele momento eu poderia ter tido um pouco mais de contato com eles para poder entender as dores que eu estava tendo. E os famosos guidelines, as diretrizes clínicas, eles não servem justamente para dar um caminho, uma base mais segura com evidência? Sim, os guidelines são muito úteis. Eles geralmente são baseados nas melhores pesquisas disponíveis e ajudam a padronizar os primeiros passos, o que é ótimo, principalmente para quem não é o super especialista naquele assunto específico. Mas eles têm limitações, Primeiro, a pesquisa avança rápido, então eles podem ficar desatualizados. Segundo, o que funcionou num estudo com um grupo de pessoas pode não ser o ideal para aquele paciente único que está ali na sua frente. Terceiro, o guideline geralmente não ajuda muito quando o paciente não responde ao tratamento inicial, o padrão. Aí é que entra o bom senso, a experiência, o julgamento clínico mesmo. E por último, muitos são baseados em consenso de especialistas, que é super valioso, claro, mas não é uma ciência exata, Pode ter viés. Então, resumindo, ajudam muito, dão um norte, mas não substituem a experiência e o raciocínio clínico, ainda mais nos casos mais complicados, os refratários. Agora sim, acho que a conversa vai esquentar. Vamos entrar nessas questões mais espinhosas, legais, éticas, econômicas. Começando pelo básico, que parece simples, mas não é. O termo de consentimento informado. Como é que fica isso na psiquiatria? Onde a própria pessoa pode ter dificuldade de entender e consentir. Nossa, esse é um ponto delicadíssimo e um desafio constante na prática. Primeiro, o profissional tem que avaliar com muito cuidado se o paciente tem condição de entender os riscos e os benefícios do que está sendo proposto. Isso fica muito complicado num quadro de psicose aguda, por exemplo, quando a pessoa pode estar meio fora da realidade ou numa paranoia muito intensa. Às vezes, em casos mais graves de psicose, é preciso envolver a família, talvez um responsável legal, para ajudar nessa decisão. Por outro lado, veja que interessante, com pacientes que são muito ansiosos ou que têm traços obsessivos, sabe? Aqueles que ficam ruminando os riscos, nesses casos, ser bem transparente sobre os possíveis efeitos colaterais, mas de um jeito equilibrado, pode até ajudar a diminuir a ansiedade. Mostra que o médico entende a preocupação, respeita o paciente. Isso pode fortalecer a relação, a confiança. Aí vem o dilema prático, O médico tem que listar tudo que está na bula, cada efeito colateral mínimo raríssimo. A prática mais comum diz que não,
Seria inviável, tomaria um tempo enorme e poderia assustar demais o paciente, talvez até fazendo ele desistir do tratamento. E hoje, com todo mundo tendo acesso fácil à informação na internet, a chave é o diálogo aberto. Falar sobre a probabilidade. Explicar, por exemplo. Olha, boca seca com esse remédio é bem comum, acontece bastante. Mas aquele problema sério no sangue, a granulocitose, isso é extremamente raro com a maioria dos remédios. É da dimensão real do risco. E falando em riscos mais graves, como a discinesia tardia, a DT, aqueles movimentos involuntários que assustaram tanto com os antipsicóticos antigos. Sim, a DT foi um grande problema, um fantasma mesmo. Associado aos antipsicóticos mais antigos, os típicos, principalmente se usados por muito tempo. O risco é bem menor com os mais novos, os atípicos, mas ele não é zero. Ainda existe. A questão é, quando e como falar sobre isso? O material sugere que talvez não seja a melhor ideia jogar essa informação logo de cara para um paciente que está em plena crise psicótica. Pode gerar mais angústia, atrapalhar a adesão inicial, que é crucial. Uma abordagem talvez mais prudente seria conversar sobre isso depois de algumas semanas, quando a pessoa já estiver mais estabilizada, especialmente se a ideia for manter o remédio a longo prazo. E o consentimento em si? Pode ser só falado e anotado no prontuário ou precisa ser escrito, assinado? Isso varia. Tem instituição que exige por escrito, tem médico que faz verbal bem documentado. O mais importante, além de informar, é ficar de olho. Monitorar ativamente se aparece algum movimento estranho. E tem casos específicos, né? A clozapina, por exemplo. É um remédio excelente para casos difíceis, mas tem aquele risco de agranulocitose, que exige exame de sangue toda semana no começo. Aí sim, tem um protocolo de consentimento bem padrão e rigoroso. E mais recentemente, com os atípicos em geral, veio a preocupação com outras coisas. Ganho de peso, risco de desenvolver diabetes, alterações no colesterol, a tal da síndrome metabólica. Isso virou um ponto super importante. Tem que monitorar e informar o paciente sobre esses riscos também. Outra área meio cinzenta que o material toca é o uso off-label, quer dizer, usar o remédio para uma coisa que não está lá na bula aprovada pela Anvisa ou numa dose diferente. Isso acontece muito. É legal? Acontece demais. É extremamente comum na prática psiquiátrica e em outras áreas da medicina também. O texto dá exemplos históricos ótimos. Usar imipramina para tratar pânico ou carbamazepina para transtorno bipolar, isso muito antes de estar na bula oficialmente. E exemplos mais recentes têm aos montes, usar ácido valproico para manter o humor estável no longo prazo, usar certos ISRS para transtorno dismórfico corporal, bupropiona para TDAH em adulto, lamotrigina ajudando em alguns casos de depressão. A lista é enorme. Muitas vezes já existe pesquisa, já tem evidência clínica forte que suporta aquele uso. Mas atualizar a bula é um processo caro, burocrático. E às vezes o laboratório que fez o remédio nem tem mais interesse comercial nisso, principalmente se o remédio já perdeu a patente, já tem genérico. A posição oficial das agências reguladoras e das associações médicas, como o texto cita, é que o uso off-label faz parte do julgamento clínico. A bula é um guia, uma referência importante, mas não é uma lei absoluta que engessa a prática médica. O problema seria usar algo totalmente sem base científica ou contra o que a comunidade médica considera aceitável. Claro que tem riscos legais, né? E às vezes o plano de saúde pode implicar com a cobertura. A saída é sempre a mesma. Justificar muito bem a decisão no prontuário, se basear na literatura, conversar abertamente com o paciente sobre ser um uso off-label, explicar por quê e documentar tudo certinho. E teve aquela polêmica grande uns anos atrás sobre antidepressivos em crianças e adolescentes com um alerta sobre risco de suicídio. O manual comenta isso? Sim, a fonte menciona esse ponto delicado. O alerta do FDA americano sobre um possível... um pequeno aumento no risco de ideação ou comportamento suicida em jovens usando alguns antidepressivos, principalmente ISRS e venlafaxina, com a fluoxetina parecendo ser uma exceção em alguns estudos para depressão entre 8 e 18 anos. É importante frisar, isso não significa que o remédio causa suicídio. A ideia é que talvez haja uma ativação inicial, uma energia que volta antes do humor melhorar, o que poderia aumentar o risco nesse período inicial em alguns jovens vulneráveis.
Isso exige, claro, uma conversa muito franca e cuidadosa com os pais e com o próprio jovem, sobre os riscos e os benefícios, e um acompanhamento bem de perto nas primeiras semanas. Mas a polêmica maior, que o texto também aponta, é que depois desses alertas, as prescrições diminuíram em vários lugares. E surgiram dados sugerindo que, talvez, as taxas de suicídio entre jovens tenham até aumentado em alguns locais. Ou seja, o risco de não tratar a depressão ou de focar a conversa só no risco do remédio também é um problema sério. É um equilíbrio muito delicado mesmo. Mudando um pouco o foco, mas ainda nesses fatores externos. E a pressão por custos, planos de saúde, a história do genérico versus o remédio de marca, como isso entra nessa conta toda? Entra com força total. Essa lógica dos planos de saúde que focam muito em cortar custos, o managed care que eles chamam lá fora, mas que a gente vê muito aqui também, isso impactou demais a prática. Às vezes, segundo a fonte, acaba pressionando para um foco maior na medicação, que pode ter uma cobertura mais direta, sabe? E talvez menos na psicoterapia, que pode ser vista como mais cara ou ter um limite de sessões pelo plano. Isso pode levar a um cuidado que fica meio pela metade, né? E criar uma expectativa irreal sobre o que só o remédio pode fazer. Sobre os genéricos, a questão principal é a bioequivalência. Garantir que o genérico libere a mesma quantidade do princípio ativo no sangue que o remédio original, de referência, dentro de uma faixa que é considerada aceitável. O texto menciona 80% a 125% como o padrão do FDA. Antigamente, o pessoal tinha mais receio, principalmente com aqueles remédios de janela terapêutica estreita, que é quando a dose que funciona é muito perto da dose que já começa a ser tóxica, tipo os antidepressivos tricíclicos, os ADTs. Uma pequena variação no genérico poderia, teoricamente, fazer diferença. Teve até uns problemas históricos com alguns genéricos específicos. Mas hoje a visão geral é que os genéricos são sim, na sua maioria, seguros e eficazes. A recomendação antiga, mais por precaução, era às vezes começar com o de referência e se fosse mudar para o genérico na manutenção, ficar atento, monitorar. Com os remédios mais novos, que geralmente têm uma margem de segurança maior, essa preocupação diminuiu um pouco, mas ainda é bom ficar atento. Outra pressão que vem dos custos é aquela exigência de alguns planos para a gente fazer receita para 3 meses de uma vez só, para economizar na farmácia. Isso pode ser um problemão para pacientes que têm risco de abusar do remédio ou risco de usar numa tentativa de suicídio. O bom senso clínico tem que falar mais alto que a regra administrativa nesses casos, né? Não dá para dar um monte de remédio para quem está em risco. E a história de importar remédio mais barato de outros países é outra questão super complexa, com debate sobre segurança, controle de qualidade, que ainda não está resolvida direito. Ufa, quanta coisa, né? Depois dessa conversa toda, a sensação que fica é que a psicofarmacologia é uma ferramenta poderosa, sim, talvez hoje até indispensável, mas usar bem essa ferramenta é uma arte, cheia de detalhes, de complexidade, não é só escolher um comprimido e pronto. Exatamente. Acho que essa análise do capítulo reforça demais essa ideia. Não dá para separar as coisas. A abordagem precisa ser integrada. Precisa juntar o conhecimento biológico, que é fundamental, com a sensibilidade da psicoterapia e, principalmente, com um olhar muito atento e individualizado para cada pessoa que está ali na sua frente. O que eu acho fascinante nesse campo é essa tensão constante que o profissional vive, né? Tentar equilibrar a ciência mais nova, a evidência, com a experiência prática, o que a gente aprende no dia a dia. E ainda ter que lidar com todas essas pressões de fora, legais, éticas, econômicas, sociais. É um malabarismo. Para a gente fechar, então, essa nossa análise de hoje, que foi baseada nesse material tão rico, fica aqui uma provocação para a gente pensar, né? Especialmente para quem está trilhando esse caminho da psicologia. Diante de toda essa complexidade que a gente conversou, desde a delicadeza de falar sobre riscos com alguém vulnerável, passando pelos dilemas do uso off-label, até a pressão dos custos, como é que a gente pode cultivar o discernimento crítico? Aquele julgamento necessário para navegar nesse cenário todo de um jeito ético, eficaz e buscando sempre o melhor cuidado possível para cada pessoa. Fica aí a reflexão.
A gente espera que essa exploração aqui dos princípios da psicofarmacologia tenha sido útil, proveitosa para os seus estudos ou para a sua prática. E para continuar acompanhando outras análises como esta, sobre temas essenciais da psicologia, fica o convite para seguir o canal Psi em Áudio. Até a próxima!